Graça e paz, amadas e amados, nós estamos em Êxodo capítulo 38. Olha que bênção! Daqui 2 capítulos nós vamos terminar Êxodo, né? Vai da nossa persistência nessa leitura que nós estamos fazendo sequencial da Bíblia. Então, que Deus, assim, guarde o nosso coração para que nós possamos ser perseverantes. E aqui em Êxodo capítulo 38 nós vamos ver o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio e o pátio do tabernáculo. E aqui eu quero relembrar a vocês que nós já vimos isso em Êxodo capítulo 27, que o altar do holocausto nós vimos no capítulo 27, a bacia de bronze nós vimos no Êxodo 30 e o átrio nós vimos em Êxodo 27 também. Então, é interessante que vocês possam ir lá e lá a gente vai estar dando mais detalhes, falando um pouco mais. E assim nós vamos ganhando cada dia mais revelação. Aqui nós temos sombra daquilo que vem a ser, do que está no céu e do que foi revelado na terra por meio de Jesus Cristo. Nós também podemos perceber que o tabernáculo tem muita simbologia dele lá em Apocalipse, porque são representantes das coisas do céu. Quando nós entendemos o tabernáculo, porque olha quantos versículos, olha quantos capítulos, amadas e amados, para falar sobre o tabernáculo. Será que a Bíblia precisava ser tão detalhista, tão por sim, sabe por quê? Depois, na leitura da Bíblia, nós vamos ver sempre referência ao tabernáculo e cada vez vai ficar mais claro para nós o que é as coisas do céu, o que é trazer o que lá do céu para a terra, porque nós, como sacerdotes, nós trazemos o que? Deus para a terra e o homem levando a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, tudo isso o Senhor vai fazendo nós meditarmos e crescermos na Sua palavra. E aqui que nós vemos, nós vemos o quê? Que o tabernáculo foi construído aonde? No deserto, e ele era móvel. Em média, esse tabernáculo ele foi armado e desarmado 40 vezes. Conforme eles andavam, eles desarmavam. Imagine para carregar também nós vamos ver que as colunas eram o que? De madeira, revestidas de ouro, tal. Então tudo isso era peso. Então havia o que? E andar no deserto também não é tão fácil assim, né? Areia. Então nós vamos ver assim que tudo tem o Senhor falando algo para nós. E cada vez mais o Senhor vai revelando para mim, para você, vai revelando para nós. Isso é muita glória que o Senhor vai nos dando para a gente o quê? Viver cada dia mais crescendo na presença dele. E lembrando que o povo estava agora no deserto. Vocês lembram quando Moisés foi falar lá para Faraó? Falou assim: O Senhor ordenou para que você deixe Faraó, meu povo, ir, para que ofereça para mim uma festa no deserto. Uma festa. Deixe meu povo ir para que me ofereça uma festa. Agora, quando vocês imaginam uma festa, o que vocês imaginam? Imagina um lugar, né, cheio de comida, um lugar com música, um lugar assim bonito, com flores enfeitados. Mas aqui não tinha nada a ver com isso. Essa festa era onde? No deserto. E o que tem no deserto? Vamos primeiro ver o que não tem no deserto. No deserto não tem a água, que é o principal elemento para a sobrevivência. Não tem comida, não tem vegetação, tem um clima inóspito, porque de dia é muito calor, à noite é muito frio, tem tempestades de areia, tem bichos, répteis daquela área. Então é um lugar inóspito. Então o deserto é um lugar o quê? Que tem a gente viu que falta, né? E tem o que também no deserto? Tem silêncio, tem reflexão, tem quietude, não tem distração. Inclusive a palavra de Deus diz que é melhor ir na casa do luto do que na casa na festa. Na casa de luto, você medita nos seus dias. Você começa a meditar na sua vida.
E aqui o Senhor estava fazendo uma transferência de esfera, tirando esse povo do Egito, aonde tinha água, comida, abrigo e tinha a escravidão para obter isso. No deserto não tinha trabalho, mas tinha água dada por Deus. Tinha o meditar, tinha o refletir, estava havendo uma mudança de mentalidade. Nós vemos também na Bíblia vários homens que passaram pelo deserto como provação. Moisés, ele fugiu para o deserto, Elias também. O deserto é lugar de provação, mas o Senhor quer nos aprovar no deserto e não nos reprovar. Jesus, assim que foi batizado, para onde ele foi levado pelo Espírito? Para o deserto. E ali ele foi aprovado, ele foi tentado e ele foi aprovado. O deserto também a gente vê que é um lugar que nos mostra o quê? Solidão, um lugar onde somos nós e o Senhor, porque vai ser esquadrinhado o que tem mais de profundo no nosso coração. Vai ser visto, assim como o salmista fala, que esquadrinha todo o nosso ser. E no deserto, o que a gente viu aqui, a gente vai ver mais para frente, né? Que a maioria do povo só entrou na Nova Jerusalém, só entrou em Canaã só duas pessoas que saíram do Egito, Josué e Caleb. O restante deles morreram tudo ali no deserto. Só os filhos que nasceram deles que não tinham lá nascido no Egito, que não tinha visto no Egito. Então, o que nós vemos aqui? Houve uma grande reprovação. E isso nós não queremos. Então, quando a gente vê uma estatística, o deserto ele mais aprova ou ele mais reprova? Pelo que a gente vê aqui, ele mais reprova. Mas por que ele reprova? Porque o povo no deserto, ele não viu que o Senhor estava suprindo todas as necessidades e estava limpando uma mentalidade. O Senhor, o povo que fazia? Reclamava, murmurava, adorava os outros deuses, inclusive rebeliões. Então que o Senhor, ó Senhor Jesus, que nós possamos orar para o Senhor limpar o nosso coração, né? Quantos desertos nós estamos passando, quantos problemas particulares cada um de nós está passando. E esses problemas nós estamos como? Se debatendo, se rebeldia, focando no problema e não focando em Cristo, focando na nossa transformação e aprovação da nossa alma. Então, que nós possamos prestar atenção. Então, até o local onde está aqui o deserto tem grande significado de transformação para a nossa vida. E agora nós vamos ver aqui a partir do versículo 1 o que? O altar do holocaustos. Então, o holocausto ele ficava onde? O altar do holocausto, ele ficava na parte externa do tabernáculo. Então, aonde chamava o átrio ali. Então, a primeira peça que se deparava quando se entrava ali no átrio era o altar do holocausto. E esse altar do holocausto ele era feito do quê? De madeira de acácia. E ali se oferecia o sacrifício logo na entrada, porque era o que? Era uma maneira de já se apresentar. Então, esse altar, ele aqui no versículo 1 mesmo, fala das medidas do altar. No versículo 2 fala dos ângulos, o formato, que ele era feito que de madeira de acácia, ele era revestido de bronze. Então, lá dentro do tabernáculo, tudo era o quê? De ouro. E a madeira também de acácia. Aqui fora nós vamos ver que é de bronze. E fala também das grelhas, vai falando de cada peça. E também fala das argolas que tinha na lateral. Essas argolas era para colocar o varal, para o quê? Para transportar, porque em média eles fizeram esse transporte 40 vezes ali no deserto. Então foi bastante vezes, né? E também nós vemos que nesse altar, nas quatro pontas dele, havia o que? No versículo 2 fala: um acabamento na forma de chifres, que formava uma só peça de arte com o altar e revestida de bronze. O bronze aqui é resistência ao calor. Interessante, sabe, que o bronze ele não é
um material, um metal, né, colhido diretamente. Ele é uma transformação. Ele não é direto da natureza, ele é uma transformação entre o cobre e o zinco, eu estava vendo aqui. Então, era como se o bronze aqui, ou melhor, o bronze significa juízo de Deus, porque aqui era queimado que a oferta para juízo de Deus, como foi a oferta que o Senhor fez lá no Calvário, como juízo de Deus pelos nossos pecados. Então, aqui o bronze tem essa conotação de juízo. Juízo por quê? Por causa do pecado. O homem, quando o Senhor formou o homem era sem pecado. Depois o homem pecou. Então o homem teve uma ligação e aí veio o quê? O julgamento. Então podemos até fazer uma simbologia desse bronze sendo a ligação de dois materiais. E é interessante também que nós vemos que esse altar, ele tinha o que? Esse acabamento tinha esse acabamento com esses chifres. Na nossa cultura aqui ocidental, a palavra chifre, ela não tem uma boa conotação. Ela tem conotação de um homem que a sua mulher o traiu, tem também conotação do inimigo de Deus, de Satanás, tem outras conotações bem pejorativas. Mas se nós formos ver aqui na cultura hebraica, o chifre ele tinha muitas utilidades. Ele servia como recipiente, mas uma das utilidades que ele tinha era como trombeta, que ainda falava que era sofar, né? Que chofar. Então tem uma simbologia como trombeta também, a, o chifre. E a trombeta, se a gente olhar lá em Apocalipse, a gente vai ver que o juízo de Deus começando ali pela trombeta. Tem 7 trombetas que são tocadas e vindo ali o juízo de Deus. Olha que coisa assim. O bronze não era aqui o juízo de Deus? E nós vamos ver também outras simbologias dos chifres mais para frente na Bíblia, mas por enquanto vamos ficar com esta da trombeta, do sofá. E cada som que essa trombeta dá, ela tem uma mensagem. Tem a mensagem de luta, tem a mensagem de ir, tem a mensagem de voltar, tem a mensagem de vitória. Mas aqui nós vemos que ela tem uma mensagem de julgamento. E lá em Apocalipse nós vemos também a trombeta sendo como julgamento. Mais à frente também nós vamos ver que o homem, uma pessoa comum ali de Israel, só poderia chegar até o altar do holocausto. Do altar do holocausto para lá para frente, só poderia ir o sacerdote e o sumo sacerdote. E quando uma pessoa era culpada por um crime injustamente, ou quando ela queria misericórdia daquilo que ela cometeu, ela podia correr ali no átrio, entrar no tabernáculo só até o altar e segurar no chifre. E segurando no chifre, ela estava pedindo misericórdia daquilo que ela merecia receber ou daquilo que ela estava sendo julgada e não era culpada. Então, ali nós vemos o altar como um lugar de misericórdia. É o juízo, mas é um juízo que era substituído pelo animal e foi substituído por Cristo. E também a pessoa, quando queria se salvar, ia lá pedindo misericórdia. Isso nós vamos ver mais para frente. E também é interessante a gente ver que lá dentro do tabernáculo havia o altar de incenso. E o altar de incenso também ele tinha esse acabamento com chifres. E ali, só que o homem já tinha passado ali pelo pecado, e dali para frente só o sacerdote, o sumo sacerdote entrava, e aquele lugar era oferecido que lá o incenso de adoração ao Senhor, a oração. Então, hoje, o que que nós temos? Jesus Cristo foi o cordeiro que foi substituído ali no altar do holocausto. E hoje nós podemos entrar junto ao trono da graça, pelo Jesus ter feito esse sacrifício, e nós podemos o quê? Orar ao Senhor. E esse orar sobe como incenso, como aroma agradável ao Senhor. Só que tem um passo antes disso.
O passo antes disso é aceitar o Senhor, é nascer de novo, é permitir que o Senhor seja o nosso substituto na presença de Deus. E quando Deus olhar para nós, ele vê o sangue e assim ele tem a graça e a misericórdia sobre nós. Isso é tudo muito glorioso, né? E a partir do versículo 8, nós vemos o que? A bacia de bronze. Então, lembra, a bacia de bronze, então tinha o altar do holocausto, assim que entrava, e logo em seguida a bacia de bronze. Essa bacia de bronze, ela tinha o polimento, e aqui diz, olha, a bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguia fazer os espelhos de bronze, usado pelas mulheres, porque antigamente não existia o espelho como nós temos hoje. Eles usavam o bronze e eles poliam o bronze, então a pessoa se via ali, não era uma imagem totalmente nítida, mas dava para se ver. Agora imagine, o sacerdote e o sumo sacerdote, eles estavam ali no holocausto, sacrificavam um animal, punham o animal para queimar. Toda vez que eles foram entrar dentro do tabernáculo, da parte fechada, eles tinham o quê? Que se lavar. Então, quando eles se lavavam, o que acontecia ali? Eles viam a face deles. Imagina, eles viam ao mesmo tempo a face deles e ao mesmo tempo que aquela água se misturava também com o sangue, porque eles tinham matado o animal. Ali se misturava com o sangue de Cristo. Então a gente sabe que eles se enxergavam naquela bacia, viam também ali o sacrifício do sangue, e nós sabemos que a palavra, o Senhor nos diz em Efésios que a palavra nos lava. Nós precisamos e eles não podiam entrar lá no tabernáculo sem se lavar. Então a palavra, ela nos dá o que? Intimidade com o Senhor, nos dá comunhão com o Senhor. Por isso que o salmista diz para a gente meditar dia e noite na palavra, para a gente ter essa intimidade com o Senhor. E também, segundo Coríntios 3,18, fala que nós estamos com a face descoberta, contemplando como que por meio de um material espelhado, olha só, a glória do Senhor. E conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Imagine toda vez ali sendo lavado, vendo aquilo, vai sendo transformado pela glória de Deus, porque se entrava lá na intimidade com Deus. E vocês lembram que o sumo sacerdote, na sua mirra, né? Na mirra não, no turbante que ele usava na cabeça, ele tinha uma placa ali de ouro escrito consagrado ao Senhor. Então, toda vez ali que ele se lavava, também ele enxergava a identidade, ele era separado, consagrado ao Senhor. Então, tudo isso o Senhor vai nos mostrando que cada vez que nós vamos à palavra, nós somos lavados da nossa natureza normal e somos o que? Cada vez mais ganhando a imagem e semelhança de Cristo. E nós vamos percebendo cada dia mais que nós somos consagrados e separados ao Senhor. Muito rico, né? E agora, a partir do versículo 9, nós vamos ver o átrio, o pátio do tabernáculo. Então, aqui, o que é o átrio e o pátio do tabernáculo, ele era um retângulo, e põe assim uma cerca, ele era um retângulo, uma cerca, e ele tinha 45 centímetros de um lado, 45 centímetros de outro, 2,5, 22 desculpa, 45 metros de um lado, 45 metros de outro. E tinha então era bem comprido, era um retângulo. E na parte aqui nós tínhamos 22 metros e meio. E é interessante que ele vai descrevendo isso aqui, que o lado sul ficava para o Negueb, e ele vai falando que o lado norte ficava para um outro lado. O que eu quero destacar é que nesse átrio, nessa cerca, ela era todinha de linho retorcido, cortinas de linho fino, trançados, retorcidos. E havia o quê? 20 colunas para segurar toda essa cortina do lado maior de 45 centímetros e 10 colunas do outro lado
Vamos para uma parte mais prática aqui. O que, que nós temos? Havia uma única abertura para se poder entrar no átrio. Havia uma única porta para se poder entrar no átrio. E nós sabemos que só existe uma porta para nós chegarmos a Deus, que é Cristo. O próprio Senhor falou: em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho. O Senhor também diz que Ele é a porta. E ali só tem uma porta para entrar. Então, muitas vezes a gente ouve: todos os caminhos levam a Deus, todas as coisas levam a Deus. Não, não é isso. A palavra de Deus é bem clara que Jesus Cristo é o caminho. E essa porta aqui de entrada do tabernáculo, ela ficava para o lado do Oriente, aonde o que? Veja versículo 13, a parte oriental, desculpa, oriental, que olha para o nascente. Então, aqui ficava a abertura. E essa parte oriental é a parte do sol, onde o sol nasce. Nós sabemos que quem é o sol? Nós sabemos que, desculpa, que Cristo é o sol da justiça. Então, ali, logo quando se abria ali o tabernáculo, os primeiros raios de sol começavam ali. Então, Cristo é o sol da justiça. Então, nós vemos que tudo tem uma grande simbologia. E o que nós vemos aqui? Que também, aonde ficava aqui a parte oriental, porque nós vamos ver mais para frente que as tribos foram distribuídas em volta do tabernáculo e nessa parte oriental ficava logo de frente ali a tribo de Judá. E nós temos lá em Apocalipse, né, que o nosso Senhor é o que? O leão da tribo de Judá, e ele ficava bem ali na porta. Nossa, quando eu vejo essas coisas, eu fico assim maravilhadas com isso. E uma coisa que também chama atenção, versículo 17 diz que as bases das colunas eram de bronze. Então, essas colunas, essas 20 colunas que ficavam de um lado e 10 colunas do outro, elas tinham o quê? A base que encostava no chão, ali no deserto, elas eram de bronze. E os ganchos e todos os suportes, a parte superior das colunas, elas eram o quê? De prata. E todos os postes que serviam como coluna do átrio eram únicos por suporte, também de pratas. Então, o bronze, o julgamento, né, estava direto ali no deserto, ali na areia do deserto. Mas o seu suporte superior e tudo aquilo que ligava as colunas era o que? Prata. Prata lembra da redenção, do Cristo comprando nós de volta para Ele, comprando nós de volta para Deus, e tudo unido por prata, porque tudo na nossa vida é unido a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Que nós possamos a cada dia louvar e agradecer por todos esses detalhes que o Senhor nos dá. Eu não sei quanto a você, mas antes eu lia essa parte aqui de Êxodo 37, achava tão maçante, com tantos detalhes. Hoje eu tenho visto tanta vida e eu, olha, tudo que eu tenho lido, visto, não chego nem a falar um pedacinho para vocês, mas o Senhor vai revelando. O Senhor é aquele que vai dando pouco a pouco e vai enchendo o nosso coração. O importante, amadas e amados, é nós permanecermos, porque aí o Senhor vai limpando o ramo para que ele dê mais fruto ainda. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amadas, em Êxodo 38, eu acabei esquecendo aqui do versículo 21 ao versículo 31, que vai falar sobre o material empregado na tenda. Então, aqui a gente vê que é tipo uma espécie de relatório contábil, que demonstrando claramente com exatidão como foram investidos recursos de mão de obra e de ofertas para a construção do tabernáculo. Ele nos oferece uma ilustração nítida, viu? Sobre a prestação de contas que devemos ao nosso Senhor Jesus.
Assim também nós devemos prestar contas ao nosso Senhor Jesus quanto ao uso de todas as capacidades que Ele nos dá. Então, às vezes a gente acha que não tem capacidade nenhuma, não tem. Todos nós temos. É que muitas vezes nós queríamos ter de determinada forma ou nos espelhamos em outra pessoa que tem. E aí não olhamos aquilo que o Senhor nos dá. Nós temos dons e o Senhor também nos dá oportunidade e que Ele nos dá aqui durante a nossa existência na Terra. Ou seja, como vamos usar os talentos que o Senhor nos deu. Nós vemos lá em Mateus 25, de 14 a 30, o que? A parábola dos talentos, e ali a multiplicação dos talentos. E tem aquele que também não multiplica. Então temos que ter atenção a isso, né? Tanto as riquezas recebidas dos egípcios, lembra quando o povo saiu lá do Egito? Eles não receberam aquelas riquezas recebidas do povo do Egito? Como a habilidade recebida da inspiração direta de Deus, eles receberam habilidades também. Tinham um único propósito, importantíssimo: erguer o tabernáculo de perpétua adoração ao Senhor. Então, naquela época, para vocês terem uma ideia, um talento que fala aqui tinha 30 quilos de ouro. Imagine, era 300 ciclos. Imagine, olha, sabe quanto se empregou para o tabernáculo? Aproximadamente 1 tonelada de ouro puro. 1 tonelada de ouro puro só na decoração assim do tabernáculo, hein? Então, olha só como o nosso Deus, ele pôs ali, incrustou a natureza dele. E como também ele tem detalhado aqui todo o material usado. O Senhor sabe a cada dia nosso. O Senhor sabe dos nossos talentos, das nossas oportunidades que Ele nos dá. Muitas vezes quem não enxerga tudo isso somos nós. Que nós possamos orar para começar a louvar e agradecer a Deus pelo que temos. Quando nós começamos a orar e agradecer a Deus pelo que temos, sabe o que acontece? Nós começamos a dar graças pelo que temos e o Senhor vai multiplicando o que temos. Essa é a forma de honrarmos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Jesus Cristo é o Senhor.